Ela te dá mais uma responsabilidade, né? Sim ou não? Certa vez Deus disse para Abraão: Abraão, seja você uma bênção, seja tu uma bênção, seja uma bênção. Porque quando você é uma bênção, você abençoa, você é abençoado, é um canal, é um mão de duas vias. E ele fala para Abraão: Abraão, olha, seja uma bênção, seja tu uma bênção. Então o que acontece? E no decorrer da nossa caminhada, nós passamos por vários processos, por alguns problemas, alguns probleminhas, alguns problemões, né? E muitas pessoas, isso é muito importante para nós, muitas vidas, mesmo recebendo Cristo Jesus, tá? Mesmo declarando, a vida da pessoa, a vida é como se fosse um ioiô. Uma hora ela está bem, outra hora ela está mal, outra hora ela está bem. E vive aquela inconstância, sabe? Aquela inconstância. Porque nós passamos por momentos difíceis, passamos por dificuldades, né? Se você não tem nenhum problema, você fala comigo que eu te empresto pelo menos 30% do problema. Então a vida cristã, ela precisa ser pautada naquilo que Jesus ensina. Porque o próprio Senhor Jesus disse que viriam os dias maus. Mas o que eu quero trazer nessa noite para você, aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, eu tenho certeza que responderá muitas perguntas na nossa vida, na de vocês, na minha, nossa. E o Espírito Santo trouxe algo no meu coração muito importante. A palavra de Deus ela é tão maravilhosa, mas tão maravilhosa, que ela dá a receita de como viver cheio do Espírito Santo. Ela dá a receita, ela ensina como viver de forma vitoriosa. A palavra de Deus nos ensina tudo isso. A palavra de Deus nos ensina que nós recebemos de presente, nós recebemos a salvação. Lá em Efésios capítulo 2, no versículo 8, diz assim, ó: pela graça vocês são salvos. E graça significa o quê? O que significa graça? Favor imerecido, ou seja, aquilo que eu não mereço, mas o Pai Celestial, nosso Deus, o nosso Pai, por nos amar tanto, mas tanto, Ele nos dá de presente algo que era impossível ao homem. Certa vez disseram para Jesus: como que vão fazer para se salvar? Ele diz: olha, ao homem é impossível se salvar. Nós não conseguimos nos salvar. Nós nunca vamos conseguir nos salvar. Mas nós fomos salvos. Você entendeu o que eu quis dizer? Com o nosso esforço, com nossos méritos, com o nosso jeitinho, nós nunca iríamos ser salvos. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas que tenha vida eterna. E a Bíblia diz que pela graça de Deus, ou seja, pela graça, pelo favor imerecido, nós somos salvos mediante a fé. E isso não vem de você. Coloca lá, mensageiro, nós vamos ter que ler esse texto. Não estava nos scripts não, mas vamos lá. Efésios capítulo 2, versículo 8. Olha só. Ó. Pois vocês, o que está escrito lá? Pois vocês estão vendo aqui, sim ou não? Conseguem enxergar? Sim ou não? Vou sair da frente porque eu sou muito alto. Pois vocês são salvos pela... O que significa graça? Por meio da... E isto não vem de vocês, é um dom. De quem? É um presente de quem? Então nós recebemos a salvação como um presente. Sim ou não? Quem aqui já recebeu o presente? Levanta a mão aí. Quem aqui já recebeu o presente? A pergunta que eu te faço agora é o seguinte: você pagou pelo presente? Sim ou não?
Então por que tem gente querendo pagar para ser salvo? E agora? Eu ganhei um presente, o mensageiro me dá um presente e daqui a pouco ele fala, cara, é o seguinte, eu te dei esse presente aí, mas tem um boleto aqui dele. Isso é presente? Hã? Eu compro um carro para você, um carro zero, híbrido agora, né? Hã? Eu compro um carro zero para você e entrego a chave na sua mão e falo, ó, tá aqui esse presente para você. Eu paguei a primeira parcela. Tem mais 59, eu fiz em 60 vezes. Tem mais 59 aqui para você, toma. Isso é um presente? Hã? Está repreendido isso aí. E por que as pessoas pensam que a salvação você tem que pagar por ela? Não, se eu for para o monte, se eu for bonzinho, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Para a salvação você recebe como um presente. E quando você recebe o presente, que você crê nesse presente, porque não basta apenas receber, você tem que crer. Você tem que crer que foi um presente. Tem gente que recebe o presente, mas não acredita que foi um presente. Eu recebi um presente, mas eu não sei não, hein? Esse Deus está tentando me passar a perna, hein? Como assim? Então é por isso que diz que pela graça sois salvos por meio da fé, porque eu preciso crer nesse presente. Tem muita gente dentro da igreja que não crê no presente. Ela quer pagar o presente. E quando se fala de autoridade, o diabo ataca essa pessoa ainda. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou dar um exemplo. Uma pessoa está lá, mora num bairro de aluguel lá. Um aluguel caro. E de repente o dono dessas casas de aluguel chega para receber e a pessoa não tem o dinheiro. E aí, o dono dessa casa começa a ofender o inquilino, começa a xingar, começa a praguejar, começa a humilhar a pessoa que está morando na casa dele, faz um monte de coisas terríveis, aquela humilhação, começa a ofender, começa a querer bater, e vai, bate, xinga e ofende. E aquela pessoa, não, mas eu vou pagar o aluguel esse mês, eu vou. E o dono, toda vez que o dono vai cobrar o aluguel, o dono humilha a pessoa lá. Mas de repente, chega uma pessoa com muita riqueza, e ela compra aquele bairro inteiro de aluguel, compra. Aí ela chega na pessoa e fala assim, ó, a chave da casa agora, essa casa é sua, você não precisa mais pagar aluguel. Olha só que interessante, ele dá a casa para a pessoa, dá a casa para a pessoa. A pessoa fica toda feliz, eu não vou precisar mais pagar aluguel, eu ganhei de presente a casa. Aí de repente, chega o ex-dono da casa e começa, eu vim cobrar aluguel. Eu vim cobrar aluguel. Qual a resposta que essa pessoa tem que dar para esse dono da casa? Eu não te devo mais nada, porque eu ganhei. Eu tenho outro dono agora. Mas infelizmente, o diabo, ele se transforma nesse proprietário. Mas muitos cristãos ainda falam assim, eu tenho que pagar esse aluguel, e agora como que eu vou pagar isso? Mas espera, você ganhou a casa. Você ganhou de presente. Então é por isso que a Bíblia diz, olha, pela graça, sem você merecer, pela graça de Deus, vocês são salvos através da fé. Que fé? Fé no quê? Fé na obra de Cristo Jesus. Eu preciso crer que isso é um presente. Ninguém paga nada por presente. Se você tiver que pagar um presente, não foi presente. E a Bíblia diz, vai lá, mensageiro, coloca de novo lá, Efésios 2:8. Pela graça, pois vocês, diga assim, eu fui salvo pela graça, porque eu acredito nela. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Por que coloca ali por meio da fé? Porque eu preciso acreditar no presente.
Eu preciso acreditar que eu era um inquilino, que eu pagava um aluguel absurdo, que agora eu ganhei a casa. Eu não devo mais para aquele proprietário. Então eu preciso acreditar que eu recebi um presente. Esse está sendo o problema de muitas pessoas, pois vocês são salvos pela graça, ou seja, favor imerecido. Nós não merecíamos a salvação, mas nós ganhamos de presente, por meio da fé. Por quê? Porque eu preciso acreditar que é um presente, que eu não tenho que pagar nada por esse presente, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é um dom de Deus, é um presente. Deus presenteou você e sua família com a salvação. Se eu fosse você, eu me alegrava com isso. Versículo 9, não por obras, não foi por obras, não, é porque eu sou bonzinho, bonito. É que todas as vezes que você fala para as pessoas que ela precisa de um salvador, a primeira coisa que ela faz é o seguinte: não, mas eu sou um bom cidadão, eu sou um bom pai de família, eu sou um cara que paga minhas contas. Ela começa a se apoiar em obras, e não tem nada a ver. Todo mundo, todas as pessoas necessitam de um salvador, e esse salvador se chama Jesus Cristo. É o único que pode salvar, é o único. Não por obras para que ninguém se glorie. O que é se gloriar? Ah não, eu sou um bom cidadão, eu oro, eu jejuo, eu faço isso. Não. Todas as vezes que nós olhamos para esse texto, eu olho e digo: Senhor, obrigado. Obrigado pelo presente da salvação. E eu creio que é um presente. E eu não preciso pagar nada por isso. Eu preciso, sabe o quê? Como que eu vou ficar feliz? Vamos pegar aqui um exemplo aqui. Se eu compro uma camisa e te dou uma camisa, ou você ganha a camisa de alguém, qual a felicidade daquela pessoa que deu o presente? Que você use, não é isso? Que você desfrute. Rapaz, eu dei um negócio tão caro para a pessoa, eu dei algo de tanto valor para a pessoa e a pessoa nem usa. Na verdade, ela nem acredita que eu dei. Ela não usa. Já pensou? Nós recebemos a vida eterna de Cristo Jesus. Nós recebemos a vida eterna. E qual é a alegria do Senhor? Qual a alegria? O que é que faz o Senhor? Qual é a alegria do Senhor nisso? Que a gente desfrute disso. Nós desfrutamos de uma vida abundante, de uma vida salva, de uma vida justa, de uma vida piedosa, de uma vida santa. Essa é a alegria do pai. O pai dá um presente para o filho e ele ama ver o filho feliz, desfrutando daquilo que ele deu. Mas tem filhos que querem pagar: pai, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer não sei o quê, eu preciso pagar esse presente do meu pai. O pai falou: que é isso? É um presente, eu te amo, eu te dei um presente, eu te dei a vida eterna, você não precisa pagar nada. Eu me alegro quando você recebe essa vida eterna. A alegria do Senhor é quando nós desfrutamos dessa vida eterna. A alegria do Senhor é quando nós desfrutamos dessa salvação, sem peso, sem condenação, sem julgo, sem apontamento de dedo, o diabo que vai para os quintos dos infernos. Nenhuma acusação. Eu recebo essa salvação, eu recebo esse presente. Olha o que a Bíblia diz lá em Romanos 8, pega lá, mensageiro. Romanos capítulo 8, no versículo 1. Olha lá. Vamos ler? Sim ou não? Vocês estão aí, gente? Vocês jantaram? Vocês estão com sono, parece? Vamos lá. Portanto, quando... Olha só como que é importante a gente aprender a ler a palavra de Deus. Essa escrita aqui, essa escrita aqui, deixa eu ensinar algo para vocês aqui. Essa escrita aqui se chama Logos. Repita comigo: Logos. Logos. Logos é a letra, a palavra escrita. Do Logos é que tira a rema. Já te perguntaram o que significa rema aí para você, sim ou não? Vocês souberam responder ou não? Então é o Logos. Mas vamos aplicar então. O que é rema? O que é rema? Eu estou saindo aqui da mensagem, cara, olha só. Mas é importante. O que é rema?
O que é rema? Palavra. Então, quando alguém te perguntar, o que significa rema? Palavra revelada. A pessoa quer remar para chegar no céu. Aproveitar, vocês sabem o que significa nau, cabo da nau? Vocês conhecem aquele hino? Solta o cabo da nau, toma. Vocês viram lá o pessoal lá dizendo que nau era o irmão. Não, nau é a proa. Alguns chamam da ponta da bateia, alguns chamam de bateia, outros chamam de barco. Sabe aquela ponta ali onde se amarra o barco? O nome que lá é nau. Por isso que o hino fala, ó, solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navegue com fé em Jesus. Agora, se o barco estiver preso, você não vai navegar em Jesus. É isso, tá? Mas vamos lá. Então nós temos uma palavra logos aqui, ó. Então agora, como é que eu sei que é a rema? Como que eu sei que é a rema? Como? Pergunta para mim. Como? Vou ensinar, só essa vez, hein? Aqui tem uma palavra logos, ó. Mas agora ela vai saltar aos meus olhos como uma palavra revelada. Olha lá. Aí eu olho para essa palavra e trago para minha vida. Portanto, agora. Mas não é no céu, não é no porvir, né? Quando Jesus voltar. Portanto, agora. Nenhuma, já não há condenação. Já não há o quê? Para os que estão em? Você está em Cristo Jesus? Você sentiu paz lendo isso? Sim ou não? Isso foi uma palavra rema. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você percebe que você lê isso diferente? Sim ou não? Você recebe essa palavra no seu coração? Sim ou não? Então isso foi uma palavra rema. Portanto, agora. Você olha para isso, você lê e diz, portanto agora, nenhuma condenação. Opa, eu estou em Cristo. E se eu estou em Cristo, nenhuma condenação há na minha vida. Amém? Então a palavra de Deus, ela traz vida ao nosso coração. Jesus diz, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Então eu preciso declarar essa palavra. Essa palavra precisa estar continuamente nos meus lábios. Mas pastor, o senhor disse que ia falar sobre aquele cristão que vive, mesmo sendo filho, um dia ela está em vitória, outro dia ele está em derrota, e sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Vamos lá, vamos aprender a palavra, sim ou não? Vocês querem aprender? Quer aprender para nós enfrentar qualquer obstáculo? Sim ou não? Então pega lá Colossenses capítulo 3. Colossenses, carta do apóstolo Paulo à igreja de Colosso. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1. Preste bem atenção, preste bem atenção. O tema dessa mensagem é o poder do pensamento. Eu sei que de repente lá no YouTube alguém vai pensar, estão falando de pensamento positivo, estão falando de coach. Não tem nada disso não. Eles estão falando de Bíblia, da palavra do Senhor, a palavra viva. A gente coloca um tema assim para a pessoa se adaptar ao que nós estamos falando. Vocês estão vendo aí, sim ou não? O pessoal do fundão aí está vendo, sim ou não? Então vamos lá. Portanto, olha só, portanto, vamos ler, presta atenção. Nós temos o Logos e nós vamos ler como um rema, como algo revelado para nós. Então, quando eu leio a palavra e eu trago ela para o singular, ela está se transformando em rema na minha vida, numa palavra revelada. Quando Jesus foi tentado no deserto, que o diabo disse para ele assim, ó, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Lá no original, a palavra está escrito rema. Ele diz,
nem só de pão viverá o homem, mas de toda rema, de toda a palavra revelada que sai da boca de Deus. É por isso que muita gente lê a Bíblia como se fosse um jornal. Não entende nada. Você percebe que nós temos que trazer para a nossa vida a palavra de Deus, e Deus é um só. É Cristo, o Verbo se fez carne. O Verbo, a palavra, se fez gente e habitou entre nós. Então presta atenção, vamos ler ela no singular, para nós. Você precisa ler isso aí, não como uma leitura assim, algo para você. Abre o teu coração agora e receba essa palavra. Olha lá o que diz, olha lá, né? Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, quem é que ressuscitou com Cristo? Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem. Lembra da mulher da dracma perdida? Quando ela perdeu uma dracma, o que ela fez? Procurou, ela buscou. Deixa eu aproveitar e pegar um gancho aqui, porque não pode deixar passar isso aqui. Pega lá, mensageiro, Hebreus 11, no versículo 6. Nós falamos que já somos abençoados, sim ou não? Somos abençoados, sim ou não? Mas toda vez que eu venho para o culto, eu recebo mais bênção? Sim ou não? Sim. Porque Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Olha só aqui a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o... Então quando você está celebrando, você está buscando também. É claro que você não veio para isso, é outro entendimento, nós vamos falar sobre isso ainda. Mas você recebe porque Ele é bom. Nós não fazemos aqui o culto da bênção para você receber uma bênção, mas nós sabemos que quando você vem celebrar o Senhor, você está sendo abençoado. Você está dedicando seu primeiro dia da semana para quem? Para quem? O Senhor. Volta lá, mensageiro, volta lá em Colossenses capítulo 3. Então nós já somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, mas a Bíblia diz que o Senhor é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. O prazer dele é sempre derramar o favor dele sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Isso é importante. Agora vamos ler, abre o coração e vamos ler esse texto aqui. Portanto, já que vocês, o apóstolo Paulo está dizendo assim, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem, busquem, se dediquem às coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Segura aí, mensageiro, segura no... Onde Cristo está sentado. A Bíblia diz que nós já somos abençoados com toda sorte de bênção, aonde? Nas regiões celestiais. E a Bíblia diz que eu e você estamos assentados na onde? Com quem? Então você percebe que a minha mente tem que estar em Cristo. Segura aí, só para mim falar para você uma coisa sobre sabedoria. Pega lá Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 13. Só para você ver rapidamente. Eu não sei se meu relógio está adiantado. Acho que esse aí está certo, né? Tamanho de relógio também. Relógio do Faustão. Olha lá. Preste atenção nesse texto. Eu gosto de ler aqui. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre por seu bom procedimento mediante as obras praticadas com humildade. Não está falando de obras, essa obra de salvação não, tá? Mediante as obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. Então a sabedoria ela vem através das obras de humildade. Versículo 14. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se glorie disso, nem negue a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é o quê?
Então a sabedoria, é por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, pense nas coisas que são de cima. Busquem as coisas que estão de... Alinhe o seu pensamento com as coisas que são de cima. Por que alinhar o nosso pensamento, gente? Porque tudo passa pelo processo mental. Na nossa vida, todas as coisas passam pelo processo mental. Primeiro você pensa, depois você fala. Tudo passa. E é no processo mental, onde, ou seja, na nossa alma, vocês sabem que nós somos um espírito, e temos uma alma, e habitamos num corpo. Vocês sabiam disso, sim ou não? Sim ou não? Então você é um espírito, tá? Você é um espírito, que tem uma alma, e habita em um corpo. Então por que o apóstolo Paulo estava explicando aqui o seguinte? Primeiro nós temos que entender o quê? Que tudo passa pelo nosso processo mental. Na alma se concentram os desejos, vontades e emoções. É na alma, não é no espírito. É na nossa alma que estão os desejos, vontades e emoções. Diga desejos, vontades e emoções. Aqueles 5 sentidos lá, eu não lembro deles, é tato, olfato, paladar, visão. O que mais? E audição, o quê? Tudo isso está na alma. Tudo isso é da alma, não é do espírito. Tá? É por isso que Jesus disse, orais para que não entrei em tentação, porque o espírito está pronto. Por que o espírito está pronto? Porque quando você recebe Cristo Jesus, o Espírito de Deus passa a habitar no seu espírito. Então o seu espírito está pronto, mas a carne, ele diz, é fraca. Por quê? Porque as vontades, desejos e emoções estão na onde? Na alma. E o processo mental vem da onde? Da alma. Então, por isso que Paulo diz, olha, a sabedoria da terrena, ela é demoníaca. Qual sabedoria que é espiritual? A que vem do alto. Pega lá Colossenses novamente, mensageiro, capítulo 3. Então diz assim, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas, busquem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Versículo 2. Mantenham o pensamento na onde? Na onde que os meus desejos têm que estar ligados? Nas coisas do alto. Mantenha o pensamento nas coisas que são do alto e não nas coisas terrenas. Versículo 3. Pois vocês morreram agora. Pois vocês morreram. Sim ou não? Vocês morreram com Cristo? Sim ou não? Pois vocês morreram. E agora a sua vida, ó a rema aí, ó. Agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Eu já fiz um exemplo aqui. Cadê meu papelzinho? Sumiu um papelzinho. Depois eu acho um papelzinho, fazer um exemplo para vocês aqui. A Bíblia diz que a nossa vida está escondida. Tem algum papelzinho, mensageiro? Hoje eu quero fazer de tudo para não pregar, tá? Hoje nós vamos estudar a Bíblia. Aê, mensageiro. Uma cartinha. Olha o papelzão aqui. O papel sobrando agora aqui. Olha só. A Bíblia é a palavra de Deus. Mesmo que alguns não concordem, o problema é deles. Cristo é a palavra. A Bíblia diz que Cristo é a palavra. Então isso aqui é Jesus. Jesus é o verbo, sim ou não? Cristo é a palavra, sim ou não? E aqui está você, eu e você, esse papelzinho. Então quando você recebeu Cristo Jesus, você morreu para esse mundo. Aí a Bíblia diz que você está escondido em Cristo Jesus. Quando Deus olha para você, Ele vê quem? Ele vê você?
Ele vê quem? Cristo Jesus. Amém? Porque a sua vida está escondida em Cristo. E quando o diabo te vê, o que ele vê? Quando as acusações, os ataques vêm, bate em quem primeiro? Quem atentará acusação contra os escolhidos? É Deus, é o Pai quem o justifica, é o Pai quem esconde em Cristo. É o Pai que te escondeu em Cristo Jesus. Nós estamos escondidos em Cristo. Então, olha só que interessante. Se o diabo olhar para você, tentar te atacar, ele vai ver quem? Quando Deus olha para você, ele vê quem? A Bíblia diz que nós fomos lavados por quê? Pelo quê? Pelo sangue de Jesus. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Então, quando Deus olha para mim e para você, Ele olha para Cristo primeiro. Ele vê o que Cristo fez pela minha e pela sua vida, o que nós não merecíamos, mas Ele nos amou e se entregou por nós. Então Paulo vem dizendo o seguinte: olha, pegue a mente de vocês e pare de pensar nessas bobeiras terrenas. Quer ser um cristão vitorioso, sim ou não? Quer ser um filho maduro, sim ou não? Você sabia que na Bíblia existem 2 tipos de filho? Sim ou não? O filho maduro e o imaturo. Ambos são filhos. Tudo bem. Mas quanto mais maturidade, mais eu desfruto das coisas de Deus. Quanto mais eu aprendo, mais eu desfruto. Pois vocês morreram e agora? Olha aí, ó, Rema. E agora? Diga agora. A sua vida está escondida com Cristo em Deus. Versículo 4. Quando Cristo, que é a sua vida, meu Deus do céu, aqui está a cura. Quem recebe? Quem recebe? Quando Cristo, que é a sua, sabe esse sangue que corre dentro dos seus braços e das suas veias? É o sangue de Cristo. Tem que mandar a enfermidade embora. Quando Cristo, mas o que acontece? Por que nós não recebemos isso? Porque nós não cremos no presente. Eu preciso crer no presente. Eu preciso receber o presente da salvação e dizer que agora eu estou em Cristo. Quando Cristo, que é a sua vida, Cristo é a sua vida, Cristo é a minha e a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Aqui já fala da segunda vinda, do arrebatamento dele. Versículo 5. Assim, agora está a receita. Espera lá, mensageiro, pega lá Filipenses capítulo 4, no versículo 8. Por que Paulo está dizendo para nós pegar os nossos pensamentos? Porque a Bíblia diz o seguinte: o Deus deste século, quem que é o Deus deste século? Satanás. Cegou o entendimento. Na onde é que o diabo atinge? Na onde? Na mente. Aonde é os dardos inflamados dele, dizendo que você não é isso, que você não é justo, que você não é filho, que você é um miserável, desgraçado, pecador? Aonde é que ele lança isso? Por que Paulo então está dizendo para a gente pegar nossa mente e fixar em Cristo? Será que ele está falando à toa para a igreja? Nós estamos falando de maturidade, de filhos maduros. Então ele diz: olha só, pastor, mas se eu tenho que pensar, como assim fixar minha mente? Porque tudo passa pelo processo mental, então eu tenho que... Tem até um ditado aí do mundo aí que diz que mente vazia é o quê? Faz sentido. Mente vazia é oficina, né? Tem um ditado aí que encaixa legal. Por que mente vazia? Por que a mente precisa ser preenchida? Mas com o quê? Olha lá o que fala Filipenses. Finalmente ímpios. É isso que está falando?
Está falando para quem? Para irmãos. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro. Vamos ler todo mundo junto, gente, para ninguém dormir? Vocês estão enxergando aí, sim ou não? Vamos lá então. Finalmente, irmãos, tudo que for no que é? No que eu tenho que pensar? O que é pensar em Cristo? O que é pensar nas coisas do alto? Tudo que for verdadeiro. Em Cristo não tem mentira. Em Jesus não tem mentira. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, nobreza, tudo que for correto. Jesus não tem sociedade com coisas incorretas, gente. Tem gente que acha que, ai, Jesus, eu fui pego com 300 quilos de maconha, o Senhor permitiu. Tudo que for nobre, tudo que for puro. Olha como que nós temos que treinar nossa mente. Tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor. Será que eu estou pensando louva o Senhor? É digno de louvor o que eu estou pensando? Ou estou pensando um monte de abobrinha? Pensem nessas coisas. Versículo 9, vamos ver. Olha só, olha a receita do pensamento. Ponham em prática algumas coisas só. Põe em prática o quê? Tudo que vocês e receberam, e ouviram, e viram em mim. Isso aqui é Paulo dizendo. Paulo chegou a dizer o seguinte: sede meus imitadores. Paulo, apóstolo Paulo. Mas ele não termina a frase aí. Ele diz: sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Então Paulo, o apóstolo Paulo, tinha um modelo de imitação. Ele tinha um modelo na vida dele. Então ele diz: que vocês ouvirem e aprender de mim, e o Deus de paz estará com vocês. Volta lá em Colossenses capítulo 3, no versículo, tá, nós paramos no 5, já está acabando o tempo. Como que eu fixo o meu pensamento em Cristo? Como? Você quer aprender? Sim ou não? Como firmar, como pensar nas coisas que são do alto? Olha só, nós já aprendemos que nós temos que pensar nas coisas do alto, buscar as coisas do alto, e que a sabedoria do alto é espiritual, a terrena é demoníaco. Nós já aprendemos tudo isso, nós já aprendemos que estamos em Cristo. E agora, como fixar meu pensamento no alto? Como aprender para ser um cristão maduro? Pergunta para mim, como? Vocês querem aprender, sim ou não? Então vocês vão voltar domingo que vem, amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Nós vamos terminar esse texto, viu, Geriel? Irmão Geriel, cadê o Geriel? Tentei terminar, mas nós vamos terminar no próximo domingo. Quem aqui quer ser um filho maduro? Quem quer desfrutar das bênçãos do Senhor? Como pessoas maduras, crescidas, cheias do Espírito Santo. Quem quer? Quem quer isso? Então, no próximo domingo nós vamos terminar esse texto e vocês vão ver a receita maravilhosa que vai mudar destinos, vai mudar, vai transformar vidas. Filhos maduros. Se coloque de pé, feche os olhos. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua bondade, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua unção, Pai. Espírito Santo, nós te agradecemos porque o Senhor é bom,
Pai, o Senhor é maravilhoso, o Senhor tem ocultado isso dos grandes e revelado aos pequeninos, Pai. O Senhor tem aberto os nossos corações, o Teu Espírito Santo tem transformado nossa vida. O Teu Espírito Santo tem mudado destinos, e mudará muito mais destinos nessa cidade. Eu profetizo, eu declaro sobre a vida dos irmãos. Eu declaro o poder do Espírito Santo sobre esta cidade, sobre a cidade de Naviraí. Sobre cada vida, sobre cada família, sobre cada ministério, sobre cada irmão. Espírito Santo, obrigado por nos ensinar a Tua palavra. Espírito Santo, obrigado porque o Senhor tem derramado o Seu amor nos nossos corações. O Senhor tem nos ensinado a crescer. O Senhor tem nos ensinado a desfrutar do amor, a desfrutar das bênçãos do Senhor, das riquezas do Senhor. O Senhor tem nos ensinado, Espírito Santo. E no próximo domingo não será diferente. Senhor, nós queremos mais e mais de Ti. Senhor, nós queremos aprender mais e mais de Ti. Senhor, nós queremos aprender mais da Tua palavra. Senhor, nós queremos crescer. Não queremos apenas esperar nessa terra, não queremos ser os mais miseráveis para esperar apenas nessa terra, mas queremos as coisas espirituais. Queremos aprender de Ti, Senhor. Queremos crescer no conhecimento. Queremos crescer na Tua unção, Espírito Santo. E o Senhor é tão amoroso que tem nos ensinado isso. Eu gostaria que a igreja repetisse essa oração comigo, por gentileza. Toda a igreja, em voz alta, diz assim: Senhor Jesus, eu Te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador e que preciso do Teu perdão. Diga: Senhor Jesus, obrigado por me perdoar. Eu também libero perdão para todas aquelas pessoas que me magoaram e que me fizeram mal. Diga: Senhor Jesus, escreva meu nome no livro da vida. Diga: Satanás, acabou. Chega, a partir de agora, deste momento, eu reconheço o Senhor Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Eu creio que Jesus esteve nessa terra, foi morto, ao terceiro dia ressuscitou, e hoje está sentado à direita de Deus Pai. Eu creio, eu recebo a salvação neste momento da minha vida, através de Cristo Jesus.